Eu dormi liso e acordei rico. Apostei 50 no tigrinho, que virou 1000, depois mais 1000. Aí a minha banca explodiu. Hoje vamos desvendar os perigos ocultos dos cassinos online e de que maneira essas empresas utilizam influenciadores e celebridades para atrair milhões de pessoas para uma espécie de fraude. Fala, minha tropa, hoje é a dica do cara da luva de prender, né? 12.bet, bora, fatura no foguetinho, William. Fazer o dinheiro aqui no foguetinho. Acho que vai dar bom essa, hein, luva? Analisaremos o caso específico do maior golpe da internet, o jogo do tigrinho, uma das modalidades de cassino oferecido pela plataforma Blaze, e entender de que forma essas práticas estão pervertendo a sociedade, causando vícios e destruindo vidas, gerando impactos negativos para a economia, devido às dívidas que se acumulam por conta das perdas em desfavor dos apostadores. A Blaze é um exemplo de como os cassinos online acessíveis pelo celular estão se proliferando rapidamente, enganando os jogadores com promessas de ganhos fáceis. Mostraremos de que modo essa plataforma de apostas utiliza táticas sedutoras de marketing para atrair jogadores. Grana, fama, chama, minha vida é cara, é um novo ainda lancha. Ama, elas ama e a Blaze jogando dinheiro na conta. Faturando muito, faço o que eu quero gastando o meu lucro. Menos de uma hora recupero tudo. Alguns falam que eu tô ficando maluco. Elas ligam, eu mando buscar. Tô portando, já tô particular. E como isso pode levar a sérias consequências financeiras e emocionais. Fiquem ligados, pois agora vamos iniciar uma investigação minuciosa sobre essas armadilhas financeiras. Nos últimos anos, cassinos online têm se multiplicado, patrocinando influenciadores como Neymar, Felipe Neto, Luva de Pedreiro e Carlinhos Maia, e vários outros por aí. Esses famosos usam as suas redes sociais para promover jogos de azar. Assim como essa live. A Blaze tá disponível aqui no Brasil, não tá disponível em Portugal, mas no Brasil tá, e você pode jogar o Crash, o Double, o Mines e vários outros jogos, tá bom? Pra você tentar não, você vai se divertir com certeza e tentar ganhar uma renda extra. Como o Double, que é a nossa roleta da Blaze. Olha aqui, você vai apostar lá, ó, coloca valor. Calma, Gugu, não é você não, tá aqui, gente. Pode ir lá, brinca, acerta com a cabeça no lugar, apenas esporte da sorte ou na bet, tá? Clique, boa sorte, é o joguinho do canguru lançando aqui na Casa Barra. E vai ter 50 mil reais agora, aleatório, sendo sorteado pra quem tiver na banca jogando desse link aqui, tá? Agora e até amanhã, né? Vai durar 24 horas esse link, esses 50 mil, né? Clica, beijo. É muito comum firmarem contratos multimilionários com grandes margens, recebendo até metade dos lucros que as plataformas obtêm com as perdas dos apostadores. Eles aparecem em propagandas, postam sobre as suas supostas vitórias e incentivam seus seguidores a apostarem. Não faz isso! Não faz isso! Vai! Eu falei, Guilherme, que aí tem... Criando uma falsa sensação de segurança e rápidos retornos financeiros. No entanto, essa realidade é bem diferente. Essas plataformas são altamente manipuladas e projetadas para garantir que a casa sempre ganhe. Todos eu conheci através das redes sociais. Em dezembro, comecei a olhar no Instagram e vendo, né, os influenciadores colocar lá na rede social sobre ganhos, sobre esses joguinhos, sobre ganhos altos, carros, motos, enfim. Aí despertou a minha curiosidade e eu fui lá olhar, né? Daí então foi só ladeira abaixo. No início comecei a lucrar sim, mas depois começaram a tomar tudo. Aí cada vez eu colocava, aí perdia e achava que eu ia recuperar. Sendo que não recuperei nada, fui só perdendo e quando eu vi já estava me isolando, já estava sem nada, vendendo as coisas para pagar dívidas. Hoje me encontro endividada. E é isso, porque eles fazem uma venda assim do produto deles, um marketing muito grande, né? Que quem tá de fora acredita que vai acontecer a mesma coisa com a gente. Mas para a gente entender como esses cassinos chegaram até aqui, nessa era digital totalmente disruptiva e se transformaram em aplicativos acessíveis por meio de smartphones e redes sociais, precisamos voltar um pouco no tempo.
Os jogos de azar têm uma história rica e fascinante que remonta à antiguidade. Os primeiros indícios de jogos de azar surgiram na antiga Mesopotâmia, onde dados de ossos eram usados em jogos da sorte. Os egípcios, por sua vez, criaram os primeiros dados de 6 lados por volta de 2000 anos antes de Cristo. Na Grécia e Roma antiga, jogos de dados e apostas em corridas de bigas eram populares entre todas as classes sociais, embora frequentemente criticados por filósofos como Platão e Aristóteles. Esses jogos eram amplamente praticados. Durante a Idade Média, os jogos de azar continuaram a ser populares, apesar de muitas vezes serem proibidos pela Igreja Católica. Os dados e cartas eram os jogos mais comuns, jogados em tavernas e cortes. No Renascimento, os jogos de cartas ganharam popularidade, especialmente na Itália e na França, onde o baccarat e outros jogos começaram a ser desenvolvidos. A invenção da imprensa permitiu a produção em massa de baralhos de cartas, tornando-os ainda mais acessíveis. Nos séculos 17 e 18, os jogos de azar se institucionalizaram com a criação dos primeiros cassinos na Europa. O Ridotto, em Veneza, aberto em 1638, é considerado o primeiro cassino oficial. Ele oferecia jogos como o biribi e a paceta. Na França, a roleta foi introduzida no final do século 18, rapidamente se tornando um dos jogos de cassino mais populares. O século XIX viu a expansão dos cassinos na Europa e nos Estados Unidos. Em Monte Carlo, o famoso Cassino de Monte Carlo foi inaugurado em 1863, estabelecendo a cidade como um centro de jogos de azar na Europa. Nos Estados Unidos, a expansão para o oeste levou à proliferação dos salões de casas de jogos em cidades como Nova Orleans e São Francisco. A roleta e o pôquer se tornaram extremamente populares durante esse período. No século XX, os cassinos enfrentaram um período de proibição e regulamentação. Nos Estados Unidos, os jogos de azar foram proibidos em muitos estados no início do século, mas a legalização em Nevada em 1931 marcou o início da era de ouro para os cassinos. Las Vegas emergiu como a capital mundial dos jogos de azar, com investimentos massivos em hotéis e resorts que ofereciam uma variedade de jogos. No Brasil, os jogos de azar eram permitidos até 1946. O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, operava como um cassino luxuoso, até ser fechado por ordem do presidente general Eurico Gaspar Dutra, que considerava o jogo degradante para a sociedade. Com o avanço da tecnologia, os cassinos se adaptaram à era digital. Na década de 1990 surgiram os primeiros cassinos online, permitindo que pessoas jogassem de suas casas. O desenvolvimento da internet e dos smartphones revolucionaram os jogos de azar. Hoje, qualquer pessoa pode acessar jogos de azar a qualquer momento durante 24 horas por dia, transformando os cassinos físicos em plataformas digitais acessíveis globalmente. A transição para o digital fez com que essas práticas se tornassem ainda mais difundidas e perigosas, pois agora um cassino pode estar nas palmas das mãos das pessoas, aumentando exponencialmente o risco de vício e perdas financeiras em plataformas como a Blaze. Como funciona a Blaze? Com o surgimento dos cassinos online e a popularização dos smartphones, muitas plataformas de apostas surgiram, entre elas a Blaze. A Blaze é uma plataforma de apostas online que ganhou notoriedade recentemente, especialmente por suas promoções agressivas e patrocínios de influenciadores famosos. A Blaze oferece uma variedade de jogos de cassino, incluindo o jogo do Tigrinho e outros jogos de azar, como o jogo do aviãozinho, também conhecido como Crash Game, se tornou um dos jogos mais polêmicos da Blaze. O conceito é simples: um aviãozinho sobe em um gráfico e os jogadores devem decidir quando sacar os seus ganhos antes que o avião caia. Quanto mais tempo o avião sobe, maiores são os multiplicadores dos ganhos. No entanto, se o avião cair antes de o jogador sacar, ele perde todo o dinheiro apostado.
Há fortes suspeitas de que o algoritmo do jogo do aviãozinho seja manipulado para garantir que a casa sempre saia ganhando. O algoritmo pode ser ajustado para que o avião caia aleatoriamente, mas com maior frequência quando há uma quantidade significativa de apostas em jogo. Isso cria uma falsa sensação de controle e oportunidade de grandes ganhos, enquanto na realidade o sistema é projetado para maximizar as perdas dos jogadores. Quase incontrolável. Por isso que se tu for ver os vídeos de propaganda desses youtubers grandes que não jogavam e que eles ganham de cara. Por quê? Porque eles caíram no algoritmo do iniciante. E tu vai ver que eles ganharam. Porra, ganharam, isso é legal. Só que daí tu coloca isso num canal com milhões de seguidores, vai entrar um monte de gente que vão cair no algoritmo do iniciante, vão ganhar do início, vai dopamina, cérebro, ganhou dinheiro e depois vai começar a devolver tudo até quebrar. Devido à popularidade e à crescente polêmica em torno do jogo do aviãozinho, as autoridades brasileiras começaram a investigar as operações da Blaze e outras plataformas de apostas online. Em 2022, a Polícia Federal iniciou uma investigação para apurar possíveis fraudes e manipulação de resultados nos jogos de cassinos oferecidos pela Blaze. As investigações também focam em identificar como esses jogos são promovidos e se há cumplicidade de influenciadores digitais que incentivam o uso da plataforma, sabendo dos riscos e das possíveis manipulações envolvidas. Embora a Blaze também permita as apostas esportivas, que são legais no Brasil e baseadas em cota fixa, a seção de cassino da Blaze está repleta de jogos de azar que são ilegais no país. Os jogos de azar na Blaze iludem os jogadores com a promessa de grandes retornos baseados na sorte. Essas práticas não só são contravenções penais no Brasil, mas também colocam em risco a estabilidade financeira e emocional dos apostadores. Então o jogo de azar é uma contravenção penal e o influenciador que faz essa propaganda, ele é mecanismo essencial para isso. Atraindo milhões de seguidores para um ciclo vicioso de perdas financeiras. O golpe do jogo do tigrinho. O jogo do tigrinho, também conhecido como Fortune Tiger, é um dos muitos jogos oferecidos pela Blaze e outras casas de apostas. Esse jogo de cassino é um software independente, funciona como um jogo de slot, caça-níquel, com uma temática de tigre e gráficos atraentes que dão aos jogadores a falsa sensação de que podem ganhar grandes prêmios com facilidade. No entanto, o jogo é inteiramente baseado na sorte e o algoritmo é manipulado para que a casa sempre saia ganhando. Independente do que tu acha que, não, mas eu descobri uma maneira, tu não descobriu, mano. Tu simplesmente está num viés do algoritmo. Tu simplesmente está num viés do algoritmo positivo. Simples. O algoritmo pode sim deixar tu ganhar. Pode sim, e deixa justamente para que o jogo se popularize. É preciso que algumas pessoas ganhem para que o jogo seja popular. É preciso que algumas pessoas ganhem para fazer vídeos no YouTube. Certo? Mas o que vai acontecer? É um giro, velho. Então, daqui a pouco vai chegar a vez dele pagar a conta. E quando chegar a vez dele pagar a conta, ele não vai fazer o vídeo no YouTube. Entendeu? E é assim que funciona. Até que o algoritmo, uma hora, vai colher tanto dinheiro de tanta gente que a galera para de entrar. Você encontra essa modalidade de cassino em diversas plataformas de apostas, além da Blaze. As ofertas são tentadoras, prometendo grandes retornos financeiros com apostas mínimas. É o seguinte, estamos com o joguinho aqui, é Fortune Tiger o nome do jogo, a gente vai jogar ele. Eu vou jogar ele pela primeira vez, eu dei uma pequena alavancada aqui, eu tava com 15 reais de banca, subi para 44, fazendo entradas de R$1, a gente vai ver o quanto que ele vai pagar, tá? Ó, fazendo entradinha de R$1, tinha acabado de ganhar mais 20 e vamos ver o quanto que ele vai pagar aí pra gente, beleza? Então eu tô com uma margem muito boa pra gente lucrar aí, tá? Mas a realidade é que esses jogos são programados para garantir que os jogadores percam, e parte das perdas vai diretamente para os influenciadores que promovem esses jogos, e outra parte para a casa de apostas. Esses jogos de azar são contravenções penais no Brasil, e as punições para essa prática podem atingir empresas, apostadores e quem faz a divulgação. No site da Blaze, a seção de cassinos inclui esse jogo ilegal, que iludem as vítimas com possibilidade de ganhos apenas na base da sorte, causando enormes prejuízos.
Essas plataformas usam táticas de marketing altamente sedutoras, vendendo uma imagem de luxo e riqueza que raramente se tornam realidade. Elas ama e a Blaze jogando dinheiro na conta, faturando muito, faço o que eu quero gastando o meu lucro, menos de uma hora recupero tudo. Alguns falam que eu tô ficando maluco, elas ligam eu mando buscar, tô portando jato particular, nova defende com teto solar, Prada, Fendi, Gucci, Prada. Influenciadores como Neymar e Felipe Neto e John Vlogs promovem a Blaze, enquanto Luva de Pedreiro está associada ao Tigrinho. Quem tá falando aqui é o cara da Luva de Pedreiro, eu vou ensinar como é que joga o jogo do Triguinho com luva.pet, se liga como é o movimento, é um dos melhores do mundo, pai. Caraca, fala minha tropa, tá ligado como é o jogo do Triguinho, luva.pet, o melhor jogo do mundo. E aqui no luva.pet você pode se divertir e ganhar uma graninha. Clica no botão e já era, receba, graças a Deus, pai. Esse negócio é tão lucrativo que essas casas de apostas estão chegando com tudo no esporte. Os clubes que disputam a Série A do Brasileirão são patrocinados por diversas casas de apostas. Entretanto, a modalidade de apostas esportivas são permitidas no Brasil. Como dito no capítulo anterior, é uma atividade permitida no Brasil. Você pode apostar em times e jogadores e ter uma previsibilidade do quanto você pode perder ou quanto você pode ganhar se acertar o palpite. Essa modalidade de aposta é conhecida como cota fixa. O problema é que em várias plataformas de apostas esportivas funciona no mesmo esquema da Blaze. Existe uma outra área chamada cassino. Ali estão os jogos ilegais que iludem as vítimas com possibilidade de ganhos apenas na base da sorte, o que podem causar prejuízos enormes. Buscando essa desculpa do jogo de cota fixa, dessa modalidade esportiva, acabam explorando outras modalidades como o cassino, o jogo do aviãozinho, que são exclusivamente jogo de azar e não previstas na liberação. Embora pareçam legítimas devido ao patrocínio esportivo, essas promessas são enganosas e têm como único objetivo atrair mais jogadores para uma armadilha financeira. Milhares de pessoas estão vendo as suas vidas destruídas por essas apostas, famílias desfeitas, economias perdidas e, em casos extremos, pessoas tirando as suas próprias vidas devido à depressão e desespero. A pressão financeira e emocional dessas perdas podem levar a um ciclo vicioso de apostas cada vez maiores, na tentativa de recuperar o dinheiro perdido, resultando em dívidas insustentáveis e crises familiares. As consequências podem ser devastadoras, afetando não apenas o jogador, mas também os seus entes queridos. As pessoas, elas entram, que nem eu entrei muitas vezes, brincando, só que as consequências, elas podem ser inúmeras, desde mentalmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente junto com familiares, é problema atrás de problema. A Bloomberg recentemente publicou uma matéria detalhada sobre os impactos das apostas online na economia dos estados onde as apostas foram legalizadas, destacando um estudo da Universidade da Califórnia feito entre os anos de 2016 e 2023. Foram analisados os efeitos financeiros das apostas online em estados americanos que legalizaram essas apostas. O estudo constatou que houve um aumento na inadimplência e notou um crescimento significativo nas dívidas das famílias. O vício em apostas está levando muitas pessoas a comprometerem não apenas as suas economias, mas também a se endividarem ainda mais para continuar apostando. Essa espiral de dívidas podem ter consequências devastadoras, como o aumento do risco da inadimplência e a diminuição do crédito, o que leva à destruição financeira pessoal. Isso gera um efeito negativo no consumo das famílias, afetando também o comércio e a economia, gerando danos para a sociedade como um todo. Essas informações reforçam o impacto prejudicial das apostas online na vida das pessoas, mostrando como as dívidas se acumulam e destroem vidas. Fica evidente, portanto, a necessidade de regulamentação dessas atividades para conter os danos sociais causados pelas perdas financeiras que os indivíduos estão sofrendo com as apostas.
No Brasil, os jogos de azar são proibidos pelo artigo 50 do Decreto-Lei 3.688 de 1941. Mesmo assim, essas plataformas continuam operando ilegalmente, atraindo jogadores brasileiros e alimentando uma indústria criminosa. A legislação brasileira é clara: operar ou participar de jogos de azar é uma contravenção penal. Apesar disso, os sites de apostas funcionam hospedando seus serviços em servidores localizados fora do Brasil. Isso significa que, embora os usuários brasileiros possam acessar esses sites, as empresas que os operam estão sediadas em outros países. Essa prática permite que eles escapem do raio do alcance da legislação brasileira. A falta de regulamentação clara no Brasil sobre o acesso das pessoas a esses servidores internacionais que hospedam esses sites que estão em paraísos fiscais é um dos principais motivos pelos quais o país não consegue proibir efetivamente esses sites. Isso cria uma brecha legal que permite que essas empresas operem sem enfrentar sanções significativas, e as lacunas da lei permitem que muitos cassinos online escapem da punição, colocando mais brasileiros em risco. Muitas dessas empresas operam em paraísos fiscais como Curaçao, localizado no sul do Caribe. Essa ilha, autônoma do Reino dos Países Baixos, é conhecido por ser um paraíso fiscal e sede de muitas empresas de apostas online, como a Blaze. A Blaze, por meio de uma estrutura societária complexa, utiliza peças de ferro, nomes de terceiros, para registrar várias empresas como holdings e subsidiárias, dificultando a identificação dos verdadeiros proprietários. Em setembro de 2023, a Justiça de São Paulo bloqueou 101 milhões de reais da plataforma e determinou que os sites da Blaze fossem retirados do ar, mas a ordem judicial não surtiu efeito. Um dos endereços eletrônicos utilizados pela plataforma até parou de funcionar, mas outros surgiram em seu lugar, e a oferta de jogos online continuou normalmente. A questão é que a Blaze não tem sede nem representantes legais no Brasil, o que dificulta o trabalho da polícia em identificar os responsáveis. O argumento utilizado é que, por não estar em território brasileiro, a lei brasileira não os deveria atingir. Só que não é isso que ocorre. Quando a exploração e os efeitos se dão em território nacional, ainda assim a lei brasileira ela é aplicável ao caso e continua sendo uma contravenção penal. Ainda de acordo com a polícia, relatórios financeiros no inquérito indicam que parte do dinheiro arrecadado pela Blaze é destinado a 3 brasileiros, que seriam os donos ocultos da empresa. Paraísos fiscais oferecem alta privacidade com leis que protegem a identidade dos proprietários da empresa. Isso inclui a não exigência de divulgação política dos beneficiários finais. A burocracia reduzida e a regulamentação limitada nesses locais facilitam a criação e operação de empresas sem muita supervisão. Mas recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu a decisão de primeira instância que bloqueou os recursos financeiros e as plataformas da Blaze na internet. O desembargador Marcelo Goldo concedeu mandato de segurança à Blaze por entender que não havia nos autos comprovação da materialidade dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Empresas de apostas online têm muito poder e dinheiro para contratar advogados que têm um bom network no judiciário e têm bons serviços profissionais de contabilidade especializados em criar e manter essas estruturas complexas para escapar do alcance da legislação brasileira. A falta de transparência e a localização em jurisdições com leis frouxas contra os jogos de azar tornam quase impossível rastrear e processar os responsáveis por essas fraudes, permitindo que essas empresas continuem operando impunemente, enganando novos jogadores todos os dias. O correto seria punir os influenciadores que estão promovendo esses cassinos. Só assim para diminuir a disseminação e conter os danos sociais causados por essas plataformas. Apesar do Tribunal de Justiça de São Paulo ter concedido mandado de segurança e garantir que a Blaze continua operando em São Paulo, existem diversas outras investigações apontando o envolvimento das casas de apostas com o crime organizado. Essas plataformas estão frequentemente ligadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas e até mesmo tráfico de órgãos, sustentando máfias e redes criminosas. O dinheiro gerado pelas apostas online é utilizado para financiar atividades ilegais, criando um ciclo criminoso muito
poderoso que é difícil de quebrar. Isso reforça que as consequências das apostas online vão muito além das perdas financeiras individuais, afetando a sociedade como um todo. Enfim, os cassinos online representam um risco significativo tanto financeiro quanto pessoal. Galera, fujam dessas armadilhas financeiras e falsas promessas de ganhos rápidos. Lembre-se de que esses influenciadores famosos não têm nenhum compromisso com você. Quando você estiver no fundo do poço com o casamento destruído, acumulando traumas psicológicos, depressão por conta das perdas financeiras que você sofreu por acreditar em ganhos rápidos apostando nesses cassinos, Neymar, Felipe Neto, Carlinhos Maia nem vão saber que você existe. A verdade é que nada é construído sem muito trabalho e esforço. Aprenda novas habilidades, resolva problemas reais das pessoas que você terá muito mais chance de ser bem-sucedido. Meu nome é Jean Andrade e se você gosta de assuntos como esse, jornalismo investigativo, economia, geopolítica e assuntos globais, siga o nosso canal para apoiar a mídia independente. Tchau e até a próxima!